Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Falcamos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje eu vou falar para vocês sobre o vencedor de melhor fotografia do Oscar 2026, que no caso foi Os Pecadores, ou Sinners, caso você esteja vendo essa questão em inglês. De uma coisa que é bem interessante quando a gente fala sobre fotografia é que existem diversos elementos que precisam ser avaliados quando a gente vai ver se aquele filme tem uma fotografia boa, tanto que nós temos o diretor e nós temos o diretor de fotografia. De uma forma geral, nós temos como os principais elementos a composição do quadro. A regra dos terços, simetria, horizontalidade, direcionamento de foco, posicionamento. Então existem diversos componentes diferentes quando a gente fala de fotografia. Tanto que se existe uma simetria ou uma assimetria, se existe linhas de guia, se existe a composição S, a composição em L, a composição em C, existem diversos elementos diferentes. Outra coisa que é bem legal e é um pouco difícil um tanto de avaliar é a questão da iluminação. Porque a iluminação você não avalia apenas a luz, mas a ausência dela. Se é escuro, se é claro, sombras, a luz dura, a luz suave, se é uma luz mais esverdeada, mais amarelada, mais avermelhada, e quais seriam os elementos de iluminação que você vai ter na hora de compor. Tanto que uma coisa que fez com que O Sonho de Trem fosse um dos indicados à melhor fotografia foi a utilização da luz solar, a luz do dia, como um elemento muito forte. Sombras duras, no caso sombras pesadas, sombras suaves e utilização de luz artificial e de luz natural de uma melhor forma. A utilização de luz natural ela é bem complicada porque como depende muito da posição do sol, como ele está, a posição de nuvens, a utilização bem feita da luz natural é algo bem complicado. E uma outra coisa interessante também é a coloração propriamente dita. A paleta de cores utilizada. Se é uma paleta um pouco mais velha, como aparece aqui no filme, cores mais pastéis, mais amareladas, mais amarronzadas, algo que era muito comum em 1930, não apenas nas cenografias, mas também como a própria paleta de cores da sociedade propriamente dita, além da própria saturação, o quanto você foca ou desfoca em algum elemento. Então você percebe que a mudança de cor, as paletas dominantes, os contrastes, o choque de cor propriamente dita é algo bem interessante. Um outro elemento que a gente fala sobre avaliação da fotografia de uma forma geral é o movimento de câmera. Claro que o diretor tem uma conversa muito forte com o diretor de fotografia para saber se vai existir um traveling, que seria meio que acompanhando o personagem, algo que é muito forte no filme de Pecadores, porque você acompanha o personagem no direcionamento de costas, no direcionamento frontal, focos, posicionamento para cima, posicionamento para baixo, onde o personagem está caído vendo o outro, então a câmera ela vê de baixo para cima, dando esse ar de superioridade, da mesma forma que existe a superioridade do outro personagem vendo aquele que está no chão com a câmera batendo no lado mais embaixo. Então você percebe que sim, existem diversos elementos diferentes, tanto que o enquadramento, a profundidade de campo, o próprio cenário, são diversos elementos diferentes e juntar tudo isso é algo bem difícil, tanto que ter uma boa fotografia é algo um tanto complicado. Eu queria muito, na verdade, passar o filme para vocês e mostrando os trechos. Olha, aqui aconteceu o traveling, aqui aconteceu o fade in, fade out, aqui aconteceu a transição de cores, aqui existe toda a ideia de mise-en-scène, que seria a função da cena pela propriamente dita, mas é complicado trazer trechos de filme, principalmente por causa de direitos autorais. Então, para a gente não ficar meio que só na suposição, depois eu vou fazer um apanhado geral, eu vou trazer algumas cenas do filme e mostrar para vocês o quanto essas cenas fazem um impacto e o porquê, no caso, na minha humilde opinião, ele foi o vencedor. Mas bora lá, vamos conversar e deixar
a parte mais importante, que seriam as cenas mais bem focadas. Então, pessoal, estamos aqui com a primeira cena para vocês, logo do começo. Então, para a galera que não viu, se não viu, é uma blasfêmia, né? Pecadores, blasfêmia. Então, eu não vou explicar o filme, eu só apenas vou trazer alguns elementos, mas isso pode estragar a experiência caso você não tenha visto. E eu vou trazer diversas cenas que acontecem no decorrer do filme, então realmente tem bastante spoiler. O primeiro que eu achei interessante aqui é que vocês vão perceber uma diferença numa transição de foco de imagem. Trazendo, por exemplo, aqui, a câmera está completa, e se vocês forem ver no outro elemento aqui, mais seguindo à frente, existe essa tarja preta, tanto em cima quanto embaixo. Existe uma justificativa do porquê existe isso, mas só para vocês falarem que existe sim essa diferença entre um e outro. Então, focando aqui, nós temos a parte de simetria. Quando a gente fala sobre fotografia, foto propriamente dita, a simetria ela pode causar um certo estranhamento pela dureza e a não naturalidade. E o que é o legal dessa parte de não naturalidade? Mesmo que a simetria cause um efeito de perfeição, quando a gente quer retratar algo natural, ou algo humano, ou algo não perfeito, a simetria ela traz algo complicado. A assimetria, a não simetria, ela traz mais naturalidade, mais a imperfeição, mais esse elemento do normal. A parte de simetria, ela causa um estranhamento de perfeição. Então aqui você percebe que nós estamos trazendo um estranhamento na imagem, porque é algo muito perfeito, muito centralizado no mim, e por ser uma casa de oração, é um lugar de oração, tanto que aí fica o pastor, o pai do nosso desse protagonista, e você percebe que é algo perfeito, não apenas trazendo essa orientalização, tanto que vocês percebem que existe aqui, ó, a horizontalização do coisa, o horizonte bem delimitado, da regra do 2/3, 1/3, 2/3 para cima, 1/3 para baixo. Então você percebe que tem diversos elementos que trazem a proposta de perfeição. E você percebe que você vai mantendo a câmera longe e o personagem vai se afastando, como se ele estivesse se afastando de você, se aproximando dessa perfeição. É bem legal porque também existe essa ideia do duplo triângulo. Nós temos o triângulo aqui e nós temos um segundo triângulo aqui. Então é a perfeição do equilíbrio Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro da perfeição Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que aqui, nessa janelinha, poderia ser uma janela redonda, mostrando essa continuidade, esse ciclo do redondo. Poderia trazer uma coisa mais quadrada, trazendo a proposta da humanidade sólida dos 4 elementos, algo que você percebe que o 4 representa a materialidade, o peso, o foco, a estrutura, a rigidez, e o triângulo, a superioridade, tanto que existe pontas, principalmente mostrando, pontando para si. Então você percebe que existe sim, não apenas aqui um trapézio, onde nós temos o triângulo juntamente com o quadrado, a unificação dos lados, 4 com 3 formando 7, 7 número divino, tanto que nós temos essa construção trazendo esse triângulo de 3 junto com esse quadrado com 4, essa porta com 4 lados, essa humanização, onde você vai transpor do humano para o divino, por isso dessa porta perfeitamente quadrada, apesar de que são 2 portas retangulares, você percebe que é uma porta quadrada, perfeita quadrada, onde existe a transposição. São apenas 3 degraus, novamente, referenciando o número 3. Então você percebe que aqui nós já temos diversos elementos bem interessantes, onde existe essa falta dessa aproximação, onde você vê mais pra frente que nós vamos acompanhar a vida dele, do Samuel, juntamente com os primos dele, os irmãos que são realmente os protagonistas pelos protagonistas. Então você percebe que existe não apenas essa brincadeira de aproximar-se de nós e afastarmos de nós, aproximar de nós e afastar de nós, trazendo aqui esse primeiro elemento. Tanto que novamente a gente percebe toda essa parte dessa perfeição. Centralizado, onde o nosso foco está bem centralizado aqui, o pastor está aqui, a parte da igreja, todo o elemento, trazendo o foco aqui subindo, tanto que essas linhas de foco trazem para o triângulo da perfeição, então a gente tem tanto as linhas de foco trazendo para cá,
e também as linhas de foco trazendo para cá. E claro que poderia fazer algo que fosse muito mais pro foco pelo foco, talvez aqui, onde nós temos novamente a regra do 2/3, 1/3 para baixo, 2/3 para cima. Então você percebe que existe sim esse acúmulo de perfeição, esse acúmulo de foco, além do contraste religioso, onde nós temos um monte de pessoas negras vestindo apenas roupas brancas, onde poderia simplesmente colocar ternos ou elementos de tons marrom, tons pro preto, mas não, apenas o preto ponto foco, onde o pastor está lá vestido terno preto, apesar do detalhe branco, sendo um homem negro, e também se percebe que todo mundo cria esse contraste do bom e do ruim, querendo fazer essa brincadeira. O diretor, ele gosta de trazer esses elementos. O diretor desse filme, ele tem outros filmes que também brincam com essas figuras de linguagens aqui. Então aqui é para gerar um estranhamento mesmo, um desconforto. Não pelo fato das pessoas serem negras e vestir branco, mas sim essa ideia de não pertencimento. O filme fala muito sobre liberdade. Então você poderia ter a sua própria religião, a sua própria crença, tanto que no próprio filme fala que o blues é algo que foi trazido e criado pelos negros, onde toda essa religião da música ela brinca em cima disso, e a religião do branco foi meio que obrigada a ser absorvida pela cultura negra. Então aqui mostra essa ideia dessa falta de liberdade, porque se eu pudesse estar vestindo aquilo que me traz bem, aquilo que me faz ser quem eu sou dentro de um recinto religioso, perfeito, mas não, eu tenho que vestir roupas brancas porque o branco é a pureza e o preto é a sujeira. Apesar de ter outros elementos também, como o mistério e outros fatores, aqui você percebe que a brincadeira trazendo é esse estranhamento, essa falta de alguma coisa, essa falta de não pertencimento e, obviamente, essa falta de liberdade. Aqui, novamente, trazendo novamente aqui o horizonte, apesar de ser muito maior, aqui 2 em cima e 1 embaixo. É legal porque quando você traz a proposta de 2/3, 1/3, que no caso aqui é muito mais, até eu diria que é 4/5, 1/5, mas você percebe que aqui nós temos o quê? O céu como principal elemento, esses 4/5 de céu, e esse 1 aqui. Obviamente, a legenda é porque eu estava reassistindo o filme trazendo esses elementos, mas você percebe que o foco maior é o céu, não a terra. Como se aqui você quisesse trazer essa sequência de imagem. Primeiro, o Samuel indo para dentro da igreja, o céu como principal elemento mais importante. Quando você vai tirar foto, por exemplo, do mar, a gente fala de, usa a regra de 1/3, 2/3. 1/3 de oceano, 2/3 de céu, por quê? O foco é no céu. Se você fizer ao contrário, 1/3 de céu e 2/3 de oceano, então o seu foco é no mar. Então aqui você percebe que a paleta de cores, obviamente, como esse céu todo lindo, esse amanhecer de uma nova esperança, tanto que essas imagens trazem algo que aconteceu depois e também no início do filme. Então começa no filme, mas depois tem a passagem de tempo e acontece no final. Então a nova esperança, tanto de um novo futuro, a construção do bar, a construção dos ideais, a busca pela felicidade, mas também algo positivo depois da destruição, como se fosse uma nova esperança, uma nova possibilidade de existência. Então o foco, por estar mais no céu, o foco que eu digo, a grande maior composição está na fotografia do céu, poderia ser um pouco mais bem distribuído, sendo 2/3, 1/3, mas aqui colocou 4/5, 1/5, e você percebe que sim, é um foreshadowing dizendo, olha, aqui não é um filme, fala só, um filme de pecadores, mas poderia ser um drama, poderia ser uma aventura, algo de superação, mas não, é um filme de terror, é um terror fantástico com ação. Claro que tem a parte de reflexão, tem a parte de drama, obviamente, mas aqui você percebe que isso, simplesmente essa tomada, mostra um foreshadowing cabuloso do que está para acontecer. Então, novamente, trazendo esses elementos, 2/3, 1/3, essa horizontalidade, as pessoas dando o foco, aqui então você percebe que
O nosso olhar, quando a gente vê essa cena, é a visão do olho, que normalmente está aqui na metade. Mas você precisa baixar o olho para ver as pessoas. Tanto que, se você baixa o olho, significa que o seu movimento de cabeça está para baixo. O movimento de cabeça para baixo mostra também a sua superioridade, porque você vê o inferior olhando para baixo. Então, aqui está o nosso ponto de visão. O centro é o nosso ponto de visão. Mas como aqui os negros, como a plantação está embaixo, é o diretor, junto com o diretor de fotografia, te forçando a olhar para baixo, te forçando a sentir no papel de você é o preconceituoso. Você é o branco safado que está olhando para essa galera trabalhadora de um ar de superioridade, porque ele está forçando os seus olhos a baixar a cabeça, e ao baixar a cabeça, traz essa proposta. Porque se você está vendo assim, você é inferior àquilo superior, tanto que nós rezamos olhando para cima. Jesus, a cruz, está acima, não está na altura dos olhos, não está nessa ideia de semelhança, essa parte mais de igualdade. Estamos falando de alguém superior, por isso oramos olhando para cima. Aqui força o nosso olhar para baixo, inferiorizando eles e superiorizando a gente, jogando a gente no pedestal, para novamente trazer essa ideia da crítica, trazer essa ideia do preconceito, trazer essa ideia do racismo. Então você percebe que essa cena, essa tomada inteira, onde o foco está nisso e você vê essa baixada de cabeça obrigatória, realmente mostrando essa superioridade que o diretor nos obriga a sentir em relação a essas pessoas. Agora a gente vai para uma cena, né, grande parte do filme, que tem essas duas tarjas pretas em cima e embaixo. O que é interessante? Primeiro, como o nosso campo de visão ele é central, ele está dizendo, o seu foco é aqui. Tudo aqui é importante. Tanto que agora a gente entra na parte de fotografia de cine de cine, né, que é esse termo francês, onde mostra toda essa ideia de a cena contando por si só. Já falamos sobre a função do espaço, onde o espaço conta uma história, diz alguma coisa, e é legal porque você percebe que a gente tem aqui no centro do nosso campo de visão, o principal elemento pontual e o mais importante sendo o caminhão dos irmãos, e aqui as pessoas bem abençoadas, ou seja, com mais dinheiro, cercando isso, porém ele é o mais importante, ele está no centro. Então aqui já começa a mostrar essa crítica social de que em meio desses brancos ricos existe um negro que luta e busca a igualdade e eu quero esse holofote sim. Então, durante grande parte do filme, mostra que eu não me importo com o que está em cima, com o que está embaixo. Eu quero que o seu foco de visão fique aqui. Todas as informações fiquem nesse ponto. Aqui é o mais importante, indiferentemente, não importa o que está aqui, não importa o que está aqui. Quando a gente fala, por exemplo, dentro da biologia, nós temos os campos de visão, onde predadores muito vorazes, o campo de visão dele é o para frente, porque ele tem que estar o foco na presa. Os felinos ainda têm olhos com fendas para realmente focar naquilo que é o mais importante. Os herbívoros, grande parte dos herbívoros, tem olhos mais expansivos e olhos que têm uma visão de cima e de baixo um pouco reduzido, porque ele tem que ter o campo de visão maior, porque a qualquer momento ele pode ser pego. Então aqui realmente é nós tendo um maior campo de visão, eu quero que seja aqui, mas tirando o foco de cima. E o legal é que as cenas vão se transeando, tipo, fazendo o trânsito de um lado para o outro, tanto que existe também uma justificativa narrativa para isso, porque quando o foco ele é na história, no drama, nos personagens, a cena foca. Não, eu quero que você foque aqui, meu querido. Aqui é o mais importante. Não me importa o resto. Eu posso cortar daqui para fora, daqui para cá para fora, ficar apenas esse quadrado, porque esse quadrado é o mais importante. É eu chegando dentro de um monte de carro de gente branca rica e eu mostrando que também faço parte, entrando no meio, literalmente, fazendo toda essa parte de construção. Então, seguindo aqui, novamente mostrando que quando o drama é o mais importante,
o foco da imagem aqui, e é legal porque agora nós estamos falando de uma cena humana, onde existe uma reconciliação do personagem com outro personagem. Tanto que agora a simetria deixou de existir. A regra dos terços está mais focado na regra do triângulo de ouro, no caso, o quadriláterozinho. Você percebe que se a gente fizer o jogo da velha aqui, ele está no ápice do ponto. Se você for fazer um risco aqui, risco aqui, risco aqui, o jogo da velha, a interseção vai estar aqui. Por quê? Porque é mais natural para os olhos irem nesses pontos de interseção. De um lado, nós temos a parte mágica do preconceito dele para com a função dela como bruxa, né? No caso, macumbeira, bruxa, espiritualista, vai aí da definição que você quiser colocar. Então você percebe que existe sim o elemento aqui, no primeiro ponto de foco, aqui do jogo da velha, e deles. Então você vê aqui como um ponto importante quem ela é, e também traz novamente um foreshadow importante, principalmente porque aqui já mostra que vai precisar dos conhecimentos dela e a própria reconciliação que existe aqui. Então, mudando agora para o próximo, a gente percebe que novamente tem aqui as tarjas pretas, mostrando aqui o drama que existe entre os dois personagens. Só que é interessante que eu quis trazer aqui nesse elemento, primeiro, a mudança da paleta de cores, onde aqui realmente são cores naturais, a cor da natureza, a luz do sol, a luz clara, mas com essa parte mais escura, as sombras do coração dos personagens e a tristeza que existe da perda da criança deles, tanto que ele vai reclamar sobre isso. Aqui, já nessa cena, nós temos luzes muito mais amareladas, muito mais artificiais, muito mais não naturais. Então você percebe que existe uma simetria, ele de um lado, ela do outro, ele com o olhar para baixo, levando a posição para cá, ela olhando para fora da cena. Então você percebe que aqui, durante essa cena, ele se mantém com o olho ou para frente ou para o lado para baixo, ela para o lado, para baixo, para cima. Não existe a troca de olhares entre aqui. Então, os momentos que existe troca de olhar é mais dela olhando de contra-olho, né? Contra, assim, meio que o corpo aqui e ela, assim, meio que, tipo, quebrando esse direcionamento, o corpo para cá e a visão para cá, essa quebra de pescoço. Então você percebe que sim, existe esses dois elementos, que é uma similaridade, ou no caso é uma simetria, onde nós temos cortando aqui o eixo no meio, ele de um lado, ela do outro, mas a própria cor aqui, da própria cena, traz essa ideia de velho, artificial, não natural, lamparinas, obviamente, além dessa falta de cores e luminosidade de uma forma geral. Aqui é um dos motivos de por que esse filme ganhou melhor fotografia, tanto que agora você percebe que aqui nós temos essa primeira cena com as tarjas, e aqui a sequência, onde o momento que o Samuel está tocando, evocando os espíritos ancestrais do tempo e espaço, passado, presente e futuro, você percebe que se expande. Mas existe essa deturpação dessa lente, onde o foco está nele, indiferentemente, como se ele estivesse num outro período histórico, num outro momento dimensional, onde ele está nítido e o restante não está nítido. Tanto que, novamente, ele está nítido, o restante não está nítido. Novamente, aqui está nítido, aqui não está nítido. Então você percebe que os elementos de nitidez estão de um lado e do outro, como se nós estivéssemos dentro do ponto de vista desses espíritos, do ponto de vista dessa percepção atemporal, onde a gente está em contato com essas entidades, e essas entidades, por ser de outro plano, o plano material ou plano de existência presente não suporta, não comporta esses fatos. E é por isso que, sim, aquilo que é importante vai estar no foco. O ancestral, o futuro com o rock, ou até mesmo aqui com a ideia do DJ. Novamente, aqui o foco do tamborim, juntamente com o ki e o restante está fora de foco. Aqui, novamente, o foco está neles, tanto que eles são chineses e ela está dançando uma dança tradicional chinesa. Então você percebe que a música não evoca apenas o cantor, mas sim todos em volta.
tanto que eles também estão evocando toda essa energia ancestral, por isso trazendo essa semelhança da dança tradicional chinesa, juntamente com dois personagens que são, sim, chineses. E aqui é bem legal porque, se você for ver, nós temos as pessoas cantando, dançando, o segurança aqui, o prédio que deveria estar aqui e o nosso antagonista aqui embaixo. E é legal porque nós estamos... Lembra quando eu falo bastante sobre quando o narrador está no ombro do personagem? Ou seja, é o narrador descrevendo o momento e ambiente com o ponto de vista daquele personagem. Não é um ponto de vista em primeira pessoa, onde os filtros são daquele. Então as palavras, o jeito, a energia, o gosto, as maneiras, tudo isso interfere nas palavras do narrador. Aqui é um narrador em terceira pessoa, tanto que nós estamos vendo tudo em terceira pessoa, nós não estamos vendo nos olhos do antagonista, porém a câmera está no ombro dele. Então nós vemos o que ele vê. E o que ele está vendo? Ele está vendo fora as paredes. Então, no caso, a gente está pensando que, no caso aqui, o prédio foi destruído? Não, o prédio continua aqui. E essa destruição é porque ele está vendo isso. Então essa imagem, essa fotografia que nós estamos aqui, é mais para justificar o ponto de vista dele. Onde ele não vê o prédio, ele vê isso. Aqui é a chinesa, aqui os ancestrais, aqui o palco, aqui a chama da energia por detrás. E novamente, centralizado. E o que é interessante, não estamos seguindo a regra do terço, 2/3, terço, é 50%, onde 50% está focado no antagonista e 50% está focado nas vítimas do antagonista. Então aqui agora nós temos a separação da importância. Antes nós tínhamos 2/3 céu, 1/3 terra, depois foi para 4/5 de céu, 1/5 de terra. Aqui nós já temos 50% céu, 50% terra, 50% vítimas, 50% algoz. Então você percebe que o filme já está trazendo pra gente que o que está acontecendo aqui é, a partir de toda essa evocação dessa energia ancestral, passado, presente, futuro, temporalidade, nós temos o antagonista vendo isso e falando, eu preciso disso pra mim também. Então aqui novamente, seguindo agora o drama da personagem, e a gente está seguindo o following dela. Estamos seguindo o personagem, tanto que nessa cena, depois que a nossa mocinha ela é transformada em vampiro, quando ela adentra o clube, sendo permitido pelo porteiro, nós vamos seguindo ela até chegar no fuligem. Então nós estamos seguindo novamente agora no ponto de vista dela, onde ela é o principal, tanto que ela está no foco, ela está no meio, e a câmera vai seguindo ela. Como se nós fôssemos parte do antagonista, ou do grupo do antagonista, que foi seguindo ela. Agora nós fomos a permissão que a gente entrasse, e eu estou apreciando essa festa. E o meu foco não importa aqui, não importa aqui, importa aqui, onde meus olhos batem, vítima, 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 vítima. Tudo isso aqui é vítima. E tudo isso, para mim, também será importante nessa ideia da vitimização da proposta como um todo. E, novamente, se o foco é no drama do personagem ou no drama da cena, corta aqui, porque não me importa. Aqui, novamente, essa parte da similaridade e a parte da cenografia, o figurino, toda essa parte de ambientação, que apesar de que figurino dentro do Oscar é algo à parte, porém fotografia também é figurino, também é cabelo. Então você vê aqui muito clássico o cabelo das moças da época, 1930, a roupa utilizada, você percebe aqui essa composição mostrando que, novamente, com o eixo principal simetria 1, simetria 2, onde aqui a gente percebe ambos não trocando olhares. Então aqui o que nós temos? Ela, dentro da cabeça, talvez um subtexto de vergonha ou até mesmo sedução, porque ela pode estar mirando aqui para baixo, onde existe
o órgão genital dele, e ele também olhando para baixo aqui, onde nós temos o busto dela. Então aqui mostra uma cena extremamente erótica, porque aqui, apenas com os olhos, ela vai chegando, se aproximando, falando, você tá com medo, você tá um pouco assim, e ela sempre não encarando os olhos, não encarando a verdade, não encarando o perigo, mas sim encarando o sexual, o eros, o desejo, o querer fazer. E os nossos olhos sempre aqui. E, novamente, similaridade. Ela quer transformá-lo. Ele a deseja. Então, eles são colocados dentro do mesmo pedestal, dentro do mesmo ponto, tanto que a simetria é de metade para ele, metade para ela. Né, aqui novamente, mostrando aqui o drama, novamente aqui, dando o foco na cena do blues propriamente dita. E aqui eu quis trazer essa cena porque, primeiro, aqui já está na transição de antes da ação, quase na ação, na ação. Isso aqui não é uma reposição de quadro, onde eu dei um zoom na imagem. É a própria imagem. Aqui, durante o filme, a tarja preta vai diminuindo até chegar na cena. Então é o momento de acabou o drama, agora vai começar a ação. Eu quero que você veja a cena toda. Eu, o diretor de fotografia, conversando com o diretor, vai ser uma cena impressionante. Então eu quero que todo mundo preste atenção em todos os detalhes da cena. Então vamos expandir o seu campo de visão, porque eu quero que tudo seja visto. Aqui, ó, o foco da linha trazendo para cá, os eixos principais trazendo para cá, os personagens olhando para cá, ou seja, aqui é o ponto mais importante. Por quê? Porque a nossa moça aqui, a chinesa, grita, por que vocês não entram, seus desgraçados? Então, permitindo a entrada dos vampiros aqui, a porta se abre e os vampiros vêm. Eu quis trazer essa cena porque, primeiro, nós temos aqui o ponto central, onde o foco está nele, tanto que existe um desfoco aqui, só que essa cena é uma cena lenta, que fica... Você vai vendo que ele vai batendo e né, dando os tiros em câmera lenta. Primeiro, para você observar por que acontece. Depois que eu fiz o workshop de necropsia, e futuramente ainda vou fazer também a de psicologia forense, muitas vezes o prazer da dor, no caso aquele que vai causar a dor, é um prazer muito pontual e é muito delicioso, ele tem o prazer em fazer. E quanto mais lento, mais devagar, mais você degusta. Então, como nós estamos falando de um momento de vingança do nosso personagem, aqui a gente tem realmente o ponto de deliciamento dele. Tanto que não importa o resto, o tempo psicológico foi pro chapéu. O tempo passa rápido quando a gente se diverte, o tempo passa devagar quando a gente não está se divertindo naquele ponto. E aqui nós temos a mescla da vingança, da raiva, com o prazer da vingança. Então a gente percebe que o tempo fica distorcido, com cenas rápidas e cenas lentas sendo intercaladas, porque existe todo esse fator psicológico dentro dessa cena. E aqui eu quis trazer essa última, representando também a parte de cores, onde os nossos personagens já estão transformados em vampiros, e essa luz vermelha mostrando essa ideia sanguinolenta. Tanto que eles estão para sair, o Sam me pergunta. Na época, naquele dia, o dia foi maravilhoso até o momento que a noite caiu. Foi o mesmo para vocês? Aí o Fuligem disse que sim, porque foi a última vez que ele viu o sol, a última vez que ele viu o irmão dele. Então aqui, antes dessa resposta, o personagem está com a luz vermelha, trazendo essa ideia de sangue em cima, de culpa, de raiva, de ódio, ressentimento, e depois a luz volta ao normal dentro dessa cor diferenciada de vermelho para todas as cores, porque antes estamos de 1930 e depois a gente vai para mais ou menos 1993, 1992, aí uns 70 anos
de uma passagem de tempo para outra. Então você percebe que sim, existe também essa mudança. Ainda é velho, porque estamos falando do começo dos anos 90, mas essa transição muito forte de 70 anos de um lugar para o outro. Então, pessoal, de uma forma geral, você percebe que sim, dentro do filme Pecadores existe diversos momentos bem legais. Obviamente eu queria trazer com cenas realmente mostrando para que as cenas em movimentos dissessem com mais força, porém, infelizmente, trazer trechos do filme vai dar copyright e é uma coisa que eu queria trazer com mais rapidez, né? Porque o Oscar foi agora, um tempo atrás, e tem um tempo de eu rever o filme, trazer aí uma review mais interessante para vocês. Tanto que o Oscar aconteceu agora dia 15 e hoje, dia 18, estamos como aqui agora trazendo essa review. Eu particularmente acho que dentro da fotografia eu colocaria outro filme, talvez um Frankenstein, ou um Sonho de Trem, ou até mesmo A Batalha Depois da Outra, tem diversos elementos, porém como aqui ele é muito primoroso das muitas qualidades, de foco, imagem, iluminação, contação de história, ambientação, cenário como um todo, foreshadowings diferentes, trazendo armas de Chekhov, que é algo que é muito difícil colocar nos filmes quando você foca em elementos fantásticos. Então você percebe que sim, são diversos elementos diferentes e diversos fatores diferentes. Então, mas, de qualquer forma, é um filme muito bom, um roteiro muito legal, uma reimaginação um pouco do que seria aquele vampiro clássico. Mas sim, dentes, carne, a permissão para entrar, alho, estaca, prata, água benta, é uma repaginação. É interessante porque continua mantendo aquela suspensão voluntária da descrença, além do gatilho da familiaridade, porque nós já estamos familiarizados com vampiros, mas aqui tem um retoque. Como seria o meu vampiro, no meu cenário, na minha história, sem quebrar a mitologia por detrás desses vampiros. Então, pessoal, esse aqui foi a nossa review de por que o filme Pecadores foi o vencedor de melhor fotografia. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Gostou desse tipo de vídeo? Quer que eu traga mais, trazendo cenas e alguns outros trechos que mostrem o porquê sim e porquê não de alguns fatores? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Trago os outros filmes que concorreram também de melhor fotografia e faço uma análise como foi feito aqui. Eu quero muito saber o que vocês acham. Use e abude suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!